Muito bem, são 11 horas e 6 minutos. Muito bom dia a você que nos acompanha em sinal aberto em 104.9 e também pelas plataformas digitais aqui da Rádio Natividade FM, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo natividadefm.com.br. Nós damos sequência à nossa série de entrevistas com os prefeitáveis de Natividade. E o nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Natividade, Marcos Antônio Toledo Taninho. Taninho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. Espero que a gente consiga, nesses poucos minutos, esclarecer certos fatos e, evidentemente, deixar o espaço aberto para que você apresente as suas propostas para um eventual governo. Wanderson, esse é o propósito, mas inicialmente eu quero agradecer a Deus por estar vivendo esse momento novamente, de me colocar à disposição do povo de Natividade. Eu quero parabenizar, Wanderson, a iniciativa da Rádio Natividade FM, que já vem aí há alguns tempos, alguns anos, né? Já há bastante tempo, já proporcionando esse momento de discussão, de debate, de conversa. Isso é importante do ponto de vista político. Então, eu vejo isso como uma grandeza, tá, Wanderson? A gente parabeniza. Eu quero também pedir bênção à minha mãezinha querida, que é uma das pessoas que eu tenho a maior preocupação, Wanderson, nesse momento, pelo histórico, pela minha vida, pela minha passagem na vida pública. Eu tenho uma preocupação muito grande com aquele coração, pelo que a política proporciona, né? Então, eu quero pedir a bênção à minha mãe. Eu quero agradecer ao meu amigo Claudão, que é o nosso vice. Eu tenho dito que Deus colocou a pessoa certa, no local certo, no momento certo. Um cara que tem a cara de Natividade, que tem o perfil do natividadense, um cara guerreiro, trabalhador, humilde, e veio, sim, acrescentar muito nesse nosso projeto. Então, Wanderson, a gente está aí à disposição. A gente sabe que é um desafio gigante, sabe, Wanderson? Sim. Às vezes as pessoas imaginam, eu vejo, esse é o cenário, não é nenhuma premiação ganhar uma eleição ou disputar uma eleição e lograr êxito nessa eleição. Porque o pior vem depois. É uma responsabilidade gigante administrar um município. E eu que já tive a oportunidade de passar por isso, eu tenho noção clara do grau de responsabilidade que exige do cidadão que se coloca à disposição. Então, eu estou aí aberto. Quero agradecer também. Nós iniciamos, agora estamos com uma semana de campanha, mais ou menos, e agradecer a toda a família natividadense pela forma carinhosa, independente de questões eleitorais, em quem vai votar, em quem é o candidato, mas a forma carinhosa e respeitosa que nós temos sido, que nós estamos sendo recebidos até agora, eu, Claudão e todos os nossos companheiros, é gratificante, para mim já é motivo de vitória. Então, Wanderson, estou aí à disposição para a gente Deixa eu aproveitar e registrar aqui a presença do seu vice. Claudão está conosco, acompanhando essa entrevista, atrás das câmeras, evidentemente. Claudão que estará conosco, depois a gente confirmar direitinho a agenda, mas no mês de agora de setembro, o Claudão estará conosco nesse bate-papo aqui também, onde a gente vai abrir espaço para os candidatos a vice-prefeito de Natividade. Taninho, você governou Natividade por aproximadamente 6 anos. Exato. Você cumpriu o seu primeiro mandato de 4 anos, talvez mais 2 anos, e veio aquele processo de cassação que resultou no seu afastamento da prefeitura. Foi um processo de ordem eleitoral, não só você, mas a chapa toda, a chapa majoritária, o falecido Wellington, Nassif Wellington da Natal. O que ocasionou aquilo, Taninho? Você entrou para a história como o primeiro prefeito cassado desse município. Isso é algo que te incomoda? Ô, Wanderson, de forma alguma. A gente sabe que a gente na vida pública, ninguém se eterniza na vida pública. A gente sabe que aquilo ali tem um tempo, é uma passagem, é um momento, inclusive previsto em lei. 4 anos, mas uma possível reeleição, mais 4 anos. Isso no caso do Executivo. Então, em momento algum, a gente sabe que a gente tem prazo, o mandato tem prazo de validade, né? Em momento algum, Wanderson, eu me envergonhei
eu me senti envergonhado. Eu digo da forma que você não, saiu da prefeitura, sim, porque não sim. foi o vencimento do mandato, foi um afastamento. Não, exato, mas veja bem, eu em momento algum me senti... Porque, olha, decisões judiciais, Vandes, no Estado democrático de direito se cumpre. Perfeito. Mas você não é obrigado a concordar. Uhum. A forma como o Taninho foi mutilado naquele momento, eu acho que o meu afastamento foi um livramento. Porque, sabe, porque as pessoas, a disputa pelo poder, eu estava preocupado em governar na atividade. E nós temos números fantásticos, resultados fantásticos para nós apresentar na atividade. E tá aí, eu acho que é um dos motivos que o povo está pedindo a volta do Taninho. Então, a forma... O governador do estado me visitou no dia do meu aniversário. Um movimento orquestrado de denúncias que seria... Olha, eu tive mais de 1000 denúncias no eleitoral. Ou seja, a Isso eleição... Você está falando lá de trás. Lá de trás. Uhum. A eleição foi judicializada. A eleição foi judicializada. Eu entrava numa casa, tinha gente, e hoje eu entendo isso, tinha as pessoas que faziam do grupo para chegar lá, para ver o que estava conversando, enfim, e a gente totalmente, sabe, Vandos, tranquilo, e ganhamos a eleição, porque eu acredito o seguinte, eleição você ganha nas urnas. Eu acho que, mais ferido que eu naquele momento, Vandos, me tiraram, de repente, o direito de governar em prol de um resultado de uma eleição. Perfeito. Mas o mais importante, acho que mais agressivo que isso, é com o povo de natividade. Sabe por quê? Porque tirou do povo de natividade o direito de ser governado por um prefeito que ele votou. E tá a grandeza da democracia, isso. Mas a gente fica refém de decisões, volto a dizer. Eu não me sinto... A minha questão foi eleitoral, eu sei que após isso as pessoas colocaram, e as colocam até hoje, que o Taninho isso, que o Taninho aquilo. Ô, Vanderson, eu não respondo, cara. Eu quero deixar isso bem claro. Para aliviar o coração da nossa militância, daquelas pessoas que acreditam no Taninho, mas dar uma informação de forma frustrante para aquelas pessoas que promoveram esse trabalho todo de destruir imagem, de o quê? Vanderson, o Taninho não responde nenhum processo por corrupção, nenhum processo por enriquecimento ilícito. Inclusive, eu tenho um relatório do Ministério Público, Vanderson, porque foi muito bombardeado. O Taninho tem isso, o Taninho tem aquilo, o Taninho fez aquilo, a minha vida foi vasculhada, eu fora do poder. Fora do poder, a minha vida, o COAF, que é o Conselho de Movimentação Financeira, cruzando informação de gasto com cartão, declaração de imposto de renda. Eu nunca neguei nada para declaração de imposto de renda. Pô, então, agora, porque tem uma coisa que às vezes o político não gosta de falar. Sim. O político não gosta de falar em salário, Vanderson. O político não gosta de falar em salário. Incomoda? Não, você não vê político falando de salário. Pô, vamos pontuar. Eu não me envergonho disso, nunca me envergonhei. Pô, um prefeito hoje, Vanderson, e vale para o atual prefeito, o camarada que fica 2 mandatos aí, Vanderson, ele vai receber um salário bruto de aproximadamente 2 milhões de reais. É só fazer a conta. Ao longo dos 4 anos. Ao longo dos 8 anos, 2 mandatos. E eu fiquei 5. Então, agora, se a pessoa que não sabe, pô, é um prêmio de loteria, Vanderson, vamos deixar a demagogia de lado, né? Vamos... É um bom salário. Não, é um bom salário. Para a natividade, sim. Acima da média, Vanderson. Acima da média. O político não gosta de falar nisso. Aí é o seguinte, as pessoas começam, a oposição, as pessoas que estão fora querendo entrar, acabam atrapalhando quem está dentro a desenvolver um trabalho dentro daquilo que a gente se propôs, daquilo que nós nos comprometemos com o povo. Então é o seguinte, olha, eu nunca... Outra informação que de repente não agrada muito, Vanderson. Olha, a última eleição que eu disputei, Vanderson, foi em 2012. Inclusive, Vanderson, a última vez que eu tive aqui para falar em política já fazem 12 anos. Perfeito. Que eu visito a radioatividade para falar em política já fazem 12 anos. Pô, já deu tempo desse pessoal. Se o Taninho é bandido, prende o Taninho. Cara, Vanderson, isso é uma agressão tamanha. Eu nunca usei tornozeleira eletrônica por ato de... Cara, eu não tenho processo da forma como essas pessoas colocam. E agora eu vou até antecipando com relação à minha impugnação. Vanderson, o meu direito é líquido e certo. Olha, a candidatura do Taninho, de repente eu estou antecipando, não quero. Não, fica à vontade. Mas é o momento da gente conversar com o povo de natividade. Eu não quero antecipar. O meu direito é líquido e certo. Se eu tivesse, Vanderson, um processo, que eu tivesse a clareza jurídica que o Taninho está inelegível por conta desse processo. Gente,
eu estaria participando da política da mesma forma, o nosso grupo lançaria outro candidato. A minha candidatura, eu agradeço ao grupo, porque, Vandes, e tiveram um trabalho, inclusive, de me convencer a ser candidato. Porque quando eu não imaginava, a minha mãe sabe disso, meus irmãos sabem disso, a minha mulher sabe disso, a Natália. Eu não imaginava estar vivendo esse momento novamente, disputar uma eleição. Agora, isso não quer dizer que eu me aposentei. Vamos viver política, a gente pode contribuir de alguma forma. E nós fizemos isso, eu voltei para mexer com o processo eleitoral há 2 anos atrás, na eleição de deputado federal, deputado estadual, deputado governador. E ali a gente percebeu que uma centelha, uma luz se acendeu, uma chama. E em cima daquilo ali a gente foi construindo. Eu não sei se seria até o momento, mas eu não tenho nenhuma questão. E voltando à questão eleitoral, eu tenho para mim o seguinte, Vanzo, eleição se ganha nas urnas. E vou dizer o seguinte, o candidato que tem preocupação, medo de enfrentar um outro candidato nas urnas, não candidata não, gente. Porque se eu tivesse essa preocupação, se eu sentisse, eu tenho 53 anos, já disputei 3 eleições de inatividade. Se eu tivesse a clareza que não tem viabilidade política, que nós não construímos, hoje nós conseguimos atrair o olhar do governador do estado para dentro de Natividade, Vandes. Natividade precisa voltar a ter prefeito. E eu falo isso, eu não estou aqui direcionando crítica de forma alguma ao meu amigo aí, que é o atual prefeito, não. De forma alguma. Nós vamos agora, nesse momento, de repente eu vou ter que pontuar algumas coisas, algumas questões, porque eu penso o seguinte, se você vai comprar uma empresa, você precisa ter um diagnóstico da empresa para você saber onde você está entrando, qual a viabilidade comercial daquela empresa. Sim. Se você for comprar uma propriedade rural, você precisa saber fazer uma avaliação, o que tem de dano para arrumar, para consertar, para você... E na estrutura pública é a mesma coisa. Se eu estou me prontificando, deixando meu nome à disposição do povo na atividade, eu preciso levantar e pontuar questões que eu acho que são determinantes, inclusive, para um bom governo. Perfeito, perfeito. Taninho, contudo, você enfrenta alguns problemas por improbidade administrativa. Sim. Você teve condenação por improbidade administrativa. Como é que você encara essa situação? Você acha que não pode ser um impeditivo para você? Você acha que isso não acaba, de certa forma, prejudicando a sua candidatura, não? Há quem diga, o MP inclusive impetrou um pedido de impugnação sobre a sua candidatura. Há quem diga que você não consegue, os seus adversários, sobretudo, sustentam essa narrativa. É direito do Ministério Público, inclusive é um papel do Ministério Público. Se todas as denúncias que foram oferecidas pelo Ministério Público e que foram abastecidas por pessoas do campo político diferente, enfim, se todas as denúncias que foram oferecidas, se o Ministério Público tivesse tido êxito, de repente eu não estaria numa situação muito confortável não, sabe, Vandes? Taninho, o seu governo terminou de forma meio abrupta naquela época e a voz corrente que se tinha na época, e você deve ter ouvido muito isso, é que o seu governo terminou de forma prematura, precoce, com áreas de corrupção. É um governo corrupto, um governo com problemas, alguns processos foram instaurados. Você é um homem corrupto? Foi um prefeito corrupto? Acho que é a oportunidade de você agora se manifestar. Porque é a acusação que jogam sobre você. Corretíssimo, Vandes. Eu não respondo, eu volto a dizer. As pessoas falaram na rua, eu me lembro de uma entrevista, Vandes, de uma pessoa aqui, eu saí quando eu fui afastado por questão eleitoral. Eu me lembro de um vereador na época, Vandes, que afirmou, eu lembro, e são coisas marcantes, um vereador dando entrevista para você, dizendo que o Taninho tinha desviado não sei quantos mil de diária. Ou foi uma CPI à época, né? Vandes, criaram uma CPI. Parece que não concluiu nada, né? Não, eu acho que não. Vandes, criaram uma CPI e fizeram o seguinte, todos os processos de pagamento, isso nunca aconteceu na atividade, todos os processos de pagamento de A a Z, todos os empenhos foi auditado, foram fiscalizados, um governo todo, um orçamento, na minha época o orçamento era 45 milhões, tudo gasto com saúde, tudo, então, eles tiveram a oportunidade, e o seguinte, olha só que interessante, o presidente da comissão de licitação era o maior adversário meu, e olha que eu fiz, eram 9, acho que eram 9, eu fiz 6 ou 7, eu fiz a maioria na Câmara naquele momento, e conseguiram criar uma CPI, a presidente de comissão da CPI era o maior adversário minha político, do campo político adversário, né, que no momento que eu não preciso falar nome. Olha só, então eles tiveram tudo. Aí eu saí da política,
Pô, tem 12 anos que eu não disputo eleição. Pô, já tiveram tempo de fazer o seguinte, olha, o Taninho é isso, está aprovado, está aqui. Ô, Vanzo, eu não respondo nas minhas ações de improbidade, porque a lei de improbidade diz o seguinte, você não pode ser condenado por uma improbidade se não for provado a questão do dolo. Ou seja, a intenção. A intenção que causa o dano ao erário. Intenção, dano ao erário. Uhum. E, ao mesmo tempo, enriquecimento ilícito. Isso aí, a lei é clara. A lei é clara. Corrupto é aquela pessoa que pratica esses crimes, Vanzo. Vanzo, eu não saí do Banco do Brasil, viu, minha mãe? Viu, meus amigos? Eu não saí do Banco do Brasil com uma história. Eu nunca respondi um processo administrativo no banco. Eu aposentei com 37 anos de carteira assinada no banco. Eu nunca respondi um processo administrativo no banco. Lá as regras são claras. E olha que eu coordenava, eu fui gerente, eu controlava a tesouraria. Então eu nunca respondi. Qual o meio que está errado? É o meio onde as pessoas acham que tudo pode e a gente acaba contrariando interesses, e eu fiz muito disso, sabe, Vanzo? Taninho, mas os problemas existiram, a gente sabe que existiram. Você acha que, qual foi o seu erro da época? Ô Vanzo, o meu acerto, você se descuidou, o que aconteceu? O meu acerto foi o seguinte, é não ter, nos meus processos, dano ao erário, enriquecimento ilícito, a estrutura é muito grande, mano. Eu aprendi muito, sabe, Vanzo? Eu aprendi muito. Não, o que eu quero dizer, o que você errou no passado e que você hoje não erraria mais? Ô, Vanzo, as pessoas, é o seguinte, a pessoa quando vota no prefeito, isso a estrada ensina. Uhum. Não adianta, você pode, olha, plano de governo, tem aqui, Vanzo. Perfeito. Papel aceita tudo, tá, gente? Você pode colocar aqui que você vai fazer, olha, plano de governo, papel aceita tudo. Se você não souber como você vai desenvolver ações, de onde você vai buscar recursos para isso, porque ninguém vai chegar lá na prefeitura, e o cenário está aí, o cenário da prefeitura não é bom. O cenário financeiro da prefeitura de atividade não é bom. Sei que liderança aí não gostam de comparativo, mas nós estamos lá atrás em todos os quesitos. Isso, então, governar não é fácil. Só que quando o prefeito, isso foi, de repente, um erro que a gente aprende, quando a pessoa vota no prefeito, ele espera dele um poder de decisão. O que acontece? E o prefeito, quando ele quer, é proativo, quer buscar recursos, porque é o que nós fizemos na atividade. Nós fizemos uma revolução, obra de contenção, calçamento, nós lançamos o programa Cidade 100% Pavimentada. Nós calçamos Querendo, Urânia, Pedro Gomes, bairro Ilha, Parque Lajinha, o bairro lá atrás do CIEP, enfim. Uhum. Nós só não concluímos o 100% porque nós tivemos um afastamento. Eu fui andar no Cantinho do Farelo ontem, tem ruas lá sem calçar ainda. Tinha uma rua no Querendo, Orando, nós calçamos tudo. Tem uma rua lá no Cantinho, no Querendo que ficou, não deu para calçar, e foram calçar agora, depois de 11 anos que eu saí, o ano passado. E tem outro trecho lá que a gente precisa ter um carinho também. Então é o seguinte, o prefeito quando ele é proativo e precisa, porque, Vanzo, quem tem a responsabilidade, nós estamos numa região pobre. Eu acho que, inclusive, tinha que haver, eu conversei isso com o nosso deputado Murilo Gouveia, já tive a oportunidade de falar isso com o Rodrigo Bacelar. Nós estamos o noroeste do estado tinha que ser, do ponto de vista da União e do Estado, uma legislação que nos amparasse mais no ponto de vista econômico, social. Porque a nossa região é pobre, Vanzo. E não adianta as pessoas, a atividade não cresce o quantitativo de pessoas. Olha, a gente precisa que tenha 10 mil, que tenha 15 mil habitantes, que tenha 20 mil. Agora, qual a qualidade de vida? O que nós estamos fazendo? Pô, nós temos um país da Europa desenvolvido, 10 milhões de habitantes, em Portugal, país de primeiro mundo. Nós temos a França com 68 milhões de habitantes, aproximadamente 70 milhões de habitantes. E o Brasil tem 210, 215 milhões de habitantes. Então, o que define a qualidade de vida, seja na saúde, seja no bem-estar, seja no desenvolvimento, não é o quantitativo, é o qualitativo. Isso a gente precisa trabalhar. Então, voltando, Vanzo, com relação a gente, quando é muito proativo, e eu em cima disso, você acaba precisando ter de um lado pessoas que você confia. Inclusive, o próprio nome diz, você quando monta uma equipe de governo, Vanzo, eu aprendi, tá, Vanzo? Porque tem decisões que quem tem que tomar é o prefeito. E quando o prefeito, por estar correndo atrás de outra coisa, e o volume de problemas é muito grande, e ele acaba delegando decisões, ele está errando. E eu cometi esse erro.
Depende, você deixa questões... Você deu poder demais a certas pessoas que definiram por você, Taninho? É isso que você quer dizer? Isso faz parte da administração pública. Eu convido você para ser meu secretário, eu preciso confiar em você. O próprio nome diz. Perfeito. O próprio nome diz. Agora, o que eu aprendi? Confio em você, Wanderson, mas as decisões, o planejamento vai ser à risca em cima do que o prefeito, dentro das prioridades que o prefeito definiu, porque o povo votou, foi no prefeito, não foi no Wanderson como secretário. Então, são questões, do ponto de vista Você acha que foi administrativo. Você acha que esse foi seu maior erro? Hoje eu não teria, eu não permitiria, e qualquer boato, qualquer movimento nesse sentido, eu tomaria atitude imediatamente para não deixar que uma ou outra pessoa se sinta o dono do governo. Para a gente fechar o primeiro bloco, diferença do Taninho de 2012 para o Taninho de 12 anos depois, ou seja, em 2024. O que mudou, evidentemente, apesar da idade, além da idade? Cabelinhos brancos, né, também. Maturidade. Você se acha mais preparado hoje, Taninho? Indiscutivelmente, Wanderson, para a vida. Para a vida, nada ensina mais do que o tempo de estrada. Indiscutivelmente, hoje eu me sinto infinito. Olha, para a vida. Eu estou com 53 anos, eu sofri muito, eu fiz pessoas sofrerem muito porque gostam muito de mim, que confiam em mim. Agora com esse burburinho, tá inelegível. Tem pessoas que me ligam que a pressão descontrola. Vai parar no PU. Taninho, minha mãe passou mal aqui, cara, como é que é isso? Eu falei, gente, olha só. Não tem nada disso. Se eu tivesse a clareza, a informação que eu estou inelegível, meu nome não estaria aqui, pô. Eu tenho um grupo gigante, pegaria alguém, vamos apoiar alguém, e deixo bem claro o seguinte, vou até esclarecer aqui, tá, Wanderson? Nós temos aí um outro candidato, que já disputou 2 eleições, tem um outro aí que é político antigo também, que está voltando, porque ainda ontem alguém falou comigo, Taninho, os camaradas têm esperança o seguinte, que você não vai ser candidato e que você vai juntar força com não sei quem. Então, deixar uma coisa bem clara aqui para esse pessoal e principalmente para esses adversários. Se eu não quisesse ser candidato a prefeito, se o Taninho não pudesse ser candidato a prefeito, e sou candidato a prefeito, tá? Eu não apoiaria nenhum desses dois, já que já estão tradicionais, sabe, Wanderson? Porque eu acho que isso não serve. Isso não serve, sabe? Você vê as pessoas que não têm conexão com o povo de natividade, Wanderson, eu estou falando isso aí num ambiente de tranquilidade, não estou dirigindo crítica a ninguém, sabe? Perfeito. Só para dizer o seguinte, se o Taninho não fosse candidato, nós teríamos alguém do nosso grupo. Nós temos um grupo lá gigante, eu tenho um compromisso com um grupo político que nós construímos. E nosso candidato sairia dali se porventura o Taninho não fosse candidato. Só para deixar bem claro e deixar as pessoas, olha, abre o peito mesmo, porque o Taninho é candidato. E se porventura eu não fosse lá atrás, que esse momento já passou, nós teríamos no nosso grupo uma chapa. E para nominato de vereadores que nós temos aí. Perfeito. Bem, vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho falando já sobre propostas, né, do Taninho enquanto candidato a prefeito de Natividade. São 11h30. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Rádio tem nome, é Natividade FM. Eleições 2024, pela Natividade FM, no rádio e plataformas digitais. A melhor cobertura multimídia da região. Apoio Anísio Pneus, peças e acessórios. Autorizado Bosch Service na região. Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, feito pra você. Casa do Fazendeiro, a casa do produtor rural. Madecom, madeiras e materiais e construção. Tudo para sua obra. Supermercados Fluminense, compromisso com preço baixo. Bar, restaurante, choperia, Ticabi. O ponto de encontro em Natividade. Drogarias Pop Farma e Drogaria Cidade. Nós cuidamos da sua saúde. Senon, levando qualidade de vida a moradores de 37 municípios do estado do Rio de Janeiro. Leandro Abreu Contabilidade. Confie o seu negócio nas mãos de quem entende. Natividade FM. No rádio e plataformas digitais, a melhor cobertura multimídia da região. Anísio Pneus, peças e acessórios. Tudo para seu veículo, seja ele nacional ou importado. As melhores marcas com os menores preços e condições de pagamento. Por isso, não feche negócio sem nos fazer uma visita. Anísio Pneus, peças e acessórios. Serviços de alinhamento de direção, balanceamento de pneus e limpeza e reparo de sistema de injeção eletrônica. Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, no Balneário. Telefone 3841-1621.
O Senon, Centro Especializado em Reabilitação Auditiva e Intelectual, está com inscrições abertas para os serviços de ecoterapia e hidroterapia. As vagas são limitadas e, por isso, não deixe para depois. Mais informações nas respectivas coordenadorias na sede do Senon, RJ 214, próximo ao acesso ao Cruzeiro do Marambaia. Senon, levando qualidade de vida a moradores de 37 municípios do estado do Rio de Janeiro. Drogaria Cidade de Natividade. Medicamentos, linha completa de perfumaria e higiene pessoal. A Drogaria Cidade também é farmácia popular e conta com equipe especializada para prestar o bom atendimento que você merece. O melhor preço à vista ou parcelado em até 6 vezes nos cartões. Drogaria Cidade, bem no centro de Natividade, com entrega rápida em seu endereço. Precisou? É só ligar 3841-3937 ou chamar no zap 99791-1653. Drogaria Cidade, a sua saúde em primeiro lugar. É fácil de fazer, seguro de usar, é prático e você usa pra economizar. No Magazine Drogaria Posso usar na choperia e restaurante. Posso usar na papelaria e no supermercado, com 45 dias pra pagar. Cartão Fluminense não tem anuidade e nem taxa de adesão. Faça já o seu em uma de nossas lojas. Ou ligue 3811-0131. Na internet, supermercadosfluminense.com.br. Cartão Fluminense é fácil, seguro e você sabe que todo mundo tem. Chegou a sua oportunidade de fazer um excelente negócio, preço justo e garantia de entrega. Faça um orçamento sem compromisso. A Madecom é coisa nossa. Bairro Morada do Engenho, telefone 3841-1783. Você está cansado de conexões lentas e quedas constantes? Quer navegar com ultra velocidade e assistir seus filmes e séries favoritos sem interrupções? Vem pra Digital Net. Fique sempre conectado, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. E o melhor, sem surpresas na fatura. Visite o nosso site em grupodigitalnet.com.br ou ligue 0800 024 0235. Digital Net, a sua internet banda larga. Choperia Ticabi informa a todos os clientes e amigos. Estamos trabalhando de segunda a sexta-feira, das 16 à meia-noite. Sábado e domingo, das 11 à meia-noite. Petiscos, pratos executivos, pastéis feitos na hora. Venha e traga toda a sua família e amigos. Em Natividade, Choperia Ticabi. Contabilidade é o alicerce de um bom negócio bem-sucedido. Não cometa erros que podem prejudicar sua empresa. Conte sempre com um escritório de contabilidade moderno e totalmente informatizado, com profissionais capacitados para melhor atendê-lo. Tudo isso você encontra em Leandro Abreu Contabilidade. Este você pode confiar. Situado no centro da cidade. Telefones 3841-3074 ou 999 60 08 43. Eleições 2024, pela Natividade FM, no rádio e plataformas digitais. A melhor cobertura multimídia da região. Apoio Anísio Pneus, peças e acessórios. Autorizado Bosch Service na região. Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, feito pra você. Casa do Fazendeiro, a casa do produtor rural. Madecom, madeiras e materiais de construção. Tudo para sua obra. Supermercados Fluminense, compromisso com preço baixo. Bar, restaurante, choperia, Ticabi. O ponto de encontro em Natividade. Drogarias Pop Farma e Drogaria Cidade. Nós cuidamos da sua saúde. Senon, levando qualidade de vida a moradores de 37 municípios do estado do Rio de Janeiro. Leandro Abreu Contabilidade. Confie o seu negócio nas mãos de quem entende. Natividade FM. No rádio e plataformas digitais, a melhor cobertura multimídia da região. Natividade FM, sempre em primeiro lugar. Líder com você. 104,9. Natividade FM. Muito bem, são 11 horas e 36 minutos. Voltamos com uma entrevista com o candidato a prefeito de Natividade, Taninho. Taninho, vamos falar agora sobre suas propostas para a Natividade. Você foi prefeito há 12 anos atrás.
A gente sabe que de lá para cá muita coisa mudou. O que você espera, Taninho, num eventual governo encontrar na prefeitura? É voz corrente que a situação do município atualmente não é das melhores. Uma crise muito grande, dizem que falta dinheiro para tudo, o orçamento está bastante comprometido. Qual a avaliação, análise que você faz da conjuntura atual do município de Natividade? Extremamente preocupante, Wanderson. Basta nós observarmos como caminha a nossa Natividade e como caminha as cidades vizinhas. O comparativo já diz tudo. Problemas da ordem financeira, uma vez que você começa a não realizar ações por conta de falta de recurso financeiro. Isso já no último ano de governo, isso é, assim, no mínimo, uma falta de planejamento total. Porque o último ano de governo, depois de 8 anos, é o momento do gestor, do prefeito, estar encerrando e com louvor, com tranquilidade, fruto de 7 anos de trabalho consecutivos. Então, quando a gente vê no último ano de governo, não se faz Réveillon, não se faz Carnaval, não se faz festa de exposição, festa de setembro tem que buscar recursos junto ao governo do estado porque não tem. Quando você vai olhar nossas estradas vicinais precárias, assim, abandonada. Quando você vê os nossos PSFs e essas informações que eu tenho, Wanderson, que a gente está andando, e a gente precisa ouvir. O governo precisa levantar e ter esse diagnóstico. Eu preciso saber o que nós vamos enfrentar. Qual o tamanho do problema da nossa querida Natividade? Eu acho que existe hoje um descontrole orçamentário, financeiro, gigante. Fala-se em déficit de 800 mil. Isso é o que se fala, e a falta de ações do governo confirma essa afirmativa, essa narrativa. Então, nós temos problemas que eu tenho identificado nas nossas caminhadas, Wanderson, gigantes. Limpeza urbana, reclamação gigante, eu estou correndo, olha, eu já percorri os maiores colégios eleitorais de Natividade, já nesses 10 dias de campanha, uma semana de campanha. Sim. Nós Querendo, Urânia, Popular Velha, Moura São Pedro, Cantinho do Fiorello, enfim, a gente tem visitado a zona rural, então é muita... A gente percebe um abandono, Wanderson. Eu quero deixar bem claro o seguinte, gente, quando a gente fala isso, quando eu estou aqui para falar isso, eu não estou aqui de forma alguma para falar ou criticar o prefeito Severiano. O Severiano foi vereador junto comigo, é um camarada que tem um coração dos maiores que eu conheço, sabe? Uma pessoa do bem. Nós estamos falando de ações de governo, que são coisas distintas. São coisas distintas. E que a gente precisa agora, eu como candidato a prefeito, pontuar, ver porque existe na administração pública o princípio da continuidade. Eu preciso saber o que está funcionando para eu dar sequência e preciso saber o que não está funcionando para a gente recomeçar. Infelizmente, o diagnóstico que eu faço hoje, Wanderson, é que nós vamos ter que recomeçar do zero em muitas questões. Perfeito. Em muitas questões. Taninho, o governo hoje, politicamente falando, é claro, ele está fragmentado. Uma parte do governo com um candidato, uma parte com outro, uma parte com você também. Como é que você vê isso, esse recorte político, essa pulverização? Ô Wanderson, acho que é a primeira vez na história que o prefeito, né, que é a maior liderança política do município, eu acho que é a primeira vez na história que o prefeito não constrói um grupo político, ou de repente permitiu que se construísse para ele, e a hora que ele precisou, ele não tinha um grupo político, porque estava sendo controlado e dominado por terceiros. Então, isso aí é a primeira vez na história. Acho a atitude de permitir que as pessoas, já que ele não tem um candidato, permitir, isso é o que aconteceu, ele deixou as pessoas à vontade. Aí, naturalmente, eu tenho secretários que fez parte do governo, que fez no meu também, e que afastaram da secretaria aquele período de compatibilização para ser candidato a vereador do meu lado. Eu tenho amigos no atual governo, secretários, que fazem parte hoje do nosso grupo político. Perfeito. Mas por falta de uma existência de um grupo político construído pelo atual prefeito, que eu acho que a maior liderança do município é o prefeito. Então, eu vejo no quadro político
uma coisa diferente na atividade. A gente nunca, pelo menos eu nunca assisti isso, sabe, Evandro? Taninho, o fato de alguns nomes do atual governo estarem participando com você, né, da sua empreitada, sua campanha política, isso é garantia de que vai haver manutenção de alguma coisa no governo? De forma alguma, Vanso. Eu fico muito claro. E o nosso grupo político, nós temos 4 presidentes de partidos, são os 4 partidos, nós temos 48 candidatos a vereadores. Em momento algum, Vanso, em momento algum, e tá aí a grandeza, então nós estamos sendo muito bem recebidos por onde a gente passa. As pessoas aqui são pouco preocupadas, as pessoas, o sentimento de esperança é muito grande. O povo está sofrido, Vanso. E o nosso grupo nós temos essa clareza. Olha, A, ou B, ou C, que estejam com a gente, que são amigos. Agora, governar isso é outro momento, é outra conversa. E não há um compromisso formal. Não existe compromisso formal com ninguém. Nós vamos procurar montar, logrando isso nas eleições, montar a melhor equipe de governo possível. Qual seria o seu perfil de secretário? Né? Tirando como base os seus governos anteriores, que você já disse que cometeu certos equívocos e tal, e com base por tudo aquilo que você passou, qual seria o perfil de secretariado no eventual governo do Taninho? Ô Vanso, o secretário que assume uma pasta, ele tem que ter o entendimento que ele já é político. Aliás, o ser humano, nós nascemos políticos. Sim. Nós nascemos políticos. Então, essa questão de perfil técnico, perfil político, eu acho que não existe. Não vai existir um bom líder, um bom gestor, um bom prefeito, se ele não tiver embasamento técnico, se ele não tomar decisões embasadas na legislação, não tiver conhecimento técnico. Porque a administração pública é muito complexa. Então, o perfil ideal é o seguinte: competência, cuidado, tato para lidar com as pessoas. Eu acho que isso aí, o servidor público precisa de ter esse entendimento. As pessoas, quando procuram a Secretaria de Saúde, eles não estão lá porque querem. As pessoas, quando estão procurando a Secretaria de Saúde, porque estão apavoradas, porque estão sentindo uma dor que não sabe o que é. E, normalmente, quando a gente está nesse momento, o ser humano só pensa o pior. Eu estou com alguma coisa ruim. Aí a pessoa chega numa estrutura pública e chega lá, é atendido de forma, deselegante, mal educada. Então, eu acho que o perfil ideal, Vandes, é aquele que agrega conhecimento técnico e relacionamento, bom de relacionamento, de tratar as pessoas com respeito. E essa é a orientação que eu sempre fui prefeito. Eu fui prefeito, minha vida foi Banco do Brasil. Onde eu passei, eu tenho amizade em Varriçai por conta do fruto do meu trabalho, que eu lidava com o pessoal. Eu aposentei em Poço Uco, tenho uma quantidade de amigos lá em Poço Uco que falam: Taninho, se eu votasse na atividade, eu votaria em você. Sabe, Wanda? Pombos, onde eu passei, então, relacionamento, Wanda. Então, esse perfil técnico, o camarada que assumir uma secretaria, ele tem que entender que ele está assumindo um cargo público, político, e que ele precisa ajudar o prefeito a mostrar resultado. E essas questões mais técnicas ou mais políticas, nós somos naturalmente políticos. O que nós precisamos é conhecimento técnico para fazer, num tempo moderno, para fazer o melhor governo possível. Não faz ter conhecimento. Ações de governo, Taninho. Uma ação que você não conseguiu implementar nos seus primeiros anos de prefeito, talvez tenha ficado com uma certa frustração e que você pretende fazê-lo uma vez eleito. Ô, Vandes, nós iniciamos vários projetos. Tipo assim, vai ser a menina dos meus olhos. A menina dos meus olhos é o município na atividade, Vandes. Não tem nada específico. Olha só, nós temos uma quantidade de problemas, eu posso relacionar aqui. Nós temos o esporte. A sua bandeira, a bandeira de campanha. A minha bandeira é enfrentar as problemáticas na atividade que são gigantes. Não seja na área do esporte, seja na área da educação, seja na área da saúde. Eu acho isso aí muito... O município ele é gigante, as demandas são gigantes, Vandes. Você não elegeu uma coisa específica, não? Olha, eu tenho o maior cuidado com o ser humano com relação à saúde. À saúde. Só que... o prefeito ele tem várias pastas e que ele precisa tratar com a mesma dedicação, com a mesma eficiência, várias pastas. Agora, é lógico, nós temos uma questão da saúde que é definida por lei. Você tem um limite mínimo para gastar com a saúde, que é uma questão constitucional. Nós temos a questão da educação. Sabe? Então, a gente tem a legislação já nos coloca um modelo de gestão que... Olha, se nós pegarmos o seguinte, vamos pegar o orçamento da Prefeitura de Natividade.
25% você tem que gastar com educação. Perfeito. Da receita corrente líquida. Cerca de 15 com a saúde. 15, cerca não. É 15%, mínimo, né? Mínimo 15 com a saúde. Aqui já deu 40%. É. Não, o poder de investimento próprio Aí você tem mais a Câmara que você tem que passar, mais 7%. 47%. A folha de pagamento. A folha de pagamento que você pode chegar até 54%. O prefeito que normalmente não tem resultado para mostrar de realizações, ele acaba cedendo à pressão de Câmara, à pressão do povo cobrando e acaba achando que o conforto dele é encher a prefeitura. E, na verdade, não é. Ele acaba inviabilizando o governo. Temos que equacionar essas questões. Então, de 47%. Se o camarada colocou aqui, se ele for lá no teto 50%, onde a demanda de emprego é muito grande, ele está com 47% da receita corrente líquida, 97% da receita corrente líquida. Sobra. Como é que muito governa, pouco. Vandes? O governo, o orçamento público ele é engessado. E aí Então, tem que recorrer a emendas. Aí você tem que recorrer a recursos orçamentários. E aí, como é que você pretende trabalhar isso? Você tem como a despesa, a receita, você pode, vou ver o que pode ser feito com o IPTU, qual o período, o que a gente arrecada de IPTU, o que a gente arrecada de PVA, qual a participação do município no IPVA, enfim. Agora, o que é flexível são as despesas, Vandes. É despesa, às vezes o que se gasta, vou dar um exemplo clássico aqui, às vezes o município, é fácil, puxa o portal da transparência, tem município que gasta num ano 1 milhão de diária. Dando um exemplo, Vandes. Pô, 1 milhão você acha que isso pode cortar? Aqui, eu acho não, Vandes. Eu acho que e é para isso, se eu tiver que ser prefeito, é para tomar essas medidas, Vandes. 1 milhão de reais, de repente você resolve o problema da comunidade do Cantinho do Fiorello com relação ao abastecimento de medicamento. Porque normalmente, às vezes as pessoas ficam procurando motivo para viajar, para aumentar a renda. Vandes, eu não vou permitir essas questões. Nós estamos um comércio, nós temos um comércio que está sofrido. Eu quero, inclusive, uma reunião com o pessoal do CDL, porque uma vez que nós não temos eventos, nós não temos, e nós quero já trazer uma tranquilidade para eles. Nós já conversamos com o nosso deputado federal Murilo Gouveia, nós já temos recursos garantidos para o próximo ano, Vandes, seja para o carnaval, festa de exposição, com direito a rodeios, que é uma coisa que as pessoas pedem muito, festa de setembro, enfim, aqueles eventos que estão no calendário do município, para a gente conseguir recursos do Ministério do Turismo, seja no governo do Estado, que isso é importante para a economia do município. As pessoas falam muito do rodeio, Vandes. Eu paguei rodeio naquela época, salvo engano, 2 rodeios só. O resto eu conseguia recursos, seja com o governo do Estado, a Secretaria de Comunicação do Estado, que eu acabei virando um parceiro, ou seja, o prefeito precisa ter essa articulação para trazer progresso para o município, trazer recursos para o município. E quem tem a maior capacidade de investir no município na atividade, indiscutivelmente, é o poder público. Eu conversei um dia desse com uma prefeita de uma cidade vizinha nossa, estava em Cardoso, que ela também é da União Brasil. Ela me disse, Taninho, nós estamos aqui com investimento do governo do Estado, 27 milhões. Você acha por que na atividade caiu nesse limbo? Vandes, não se vê obras. 27 milhões, Vandes, de investimento do governo do Estado. É falta de articulação isso? Ô Vanderson, eu sinceramente, me desculpe, Severiano, é falta de uma postura mais agressiva. Não pode, um prefeito. A informação que eu tenho é que o prefeito tem 6 meses que não liga o telefone, Vanderson. Por conta de problema psicológico, a gente entende, o cargo não é fácil. Vanderson, não estou aqui criticando de forma alguma o Severiano. Ele teve a participação dele, o momento dele, ganhou 2 eleições. Agora, ao final, a gente não pode um prefeito desligar um celular. Não pode, Vanderson, desculpa, não pode. Não pode. A gente tem que estar. Você vê que o doutor Silvestre, com 92 anos, o cara está ativo. Um exemplo pra gente. Doutor Silvestre, se o governador encontrar com ele em qualquer lugar desse país, faz uma festa. Será que o prefeito na atividade, se for visto pelo governador, ele vai ter festa? Ou será que vai. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho o seguinte: eu me propus a ser candidato a prefeito. Tem questões que eu preciso pontuar. Vanderson, quero uma questão que eu quero levantar com você, que eu tenho ouvido muito em relação a propostas de governo. Identifica problema e o que a gente pode fazer. Ontem eu dei carona, Vanderson, para uma pessoa que eu estava vindo lá do bairro Ilha, e dei uma carona que estava vindo de uma pessoa do Pedro Gomes. E aquilo me chocou muito e me assustou muito. A pessoa me disse o seguinte: Taninho, eu estou indo para a rua porque eu tenho uma pessoa em casa, acamada, a minha conta de água
triplicou o valor e a gente ganha lá o Bolsa Auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê. E eu tô indo pra rua e é o seguinte, eu paguei as contas, mas pede para religar mais uma taxa de 300, 400 reais, não é isso, Wanderson? Tem ocorrido isso sim. Eu vou falar uma coisa para você. Olha só. O único município do Noroeste Fluminense que terceirizou o abastecimento de água foi o município de Natividade. Eu acho que é um grande legado desse governo, inclusive de um candidato a prefeito também, porque a gente sabe o seguinte, Wanderson. O Poder Executivo não fez sozinho. O Poder Executivo fez isso com apoio do Poder Legislativo. E naquele momento de se vender a SEDAI, onde o povo Wanderson, o povo mais humilde, o povo que não tem, de repente para mim, para você, pagar uma conta de água a mais. Agora, porque o que acontece? Ele paga, de acordo com o consumo de água, é que vem o tratamento do esgoto. Ou seja, você já paga a água e já paga o esgoto. Se um dia vier o tratamento, tomara que venha, a gente precisa, mas o que entra, sai. Então é o seguinte, foi feito uma reunião... Se você paga, preste bem atenção, a conta é mais ou menos essa. Se acontecer isso, se você paga R$100 de água, geralmente é mais 100 de esgoto. É assim que acontece. É assim que acontece. A regra acontece. É essa. Aí eu fico pensando o seguinte, Wanderson, por que só na atividade isso? Nós temos um valor, Wanderson, porque o povo pequeno, Wanderson, nós não tínhamos problemas em natividade de abastecimento de água com a SEDAI. Não tinha. Aí, inclusive, no governo do Agudo foi feito um investimento lá pela SEDAI de captação lá, do centro de captação lá, uma estrutura. A gente não tinha problema com água aqui. Esporadicamente, com uma enchente ou um momento tal, mas a gente não tinha. E o que acontece? Foi uma decisão, Wanderson, que foi tomada pelo Poder Legislativo. O camarada não mandava. A reunião que foi feita com o Poder Legislativo, Wanderson, ela foi... Isso eu tenho informação de vereadores que estão com a gente, o Claudon está aqui. A reunião que foi feita com o Poder Legislativo foi coordenada por um cara que é candidato a prefeito hoje, que eu não preciso nem falar nome. E o seguinte, e na Câmara, infelizmente, não teve ali, pela falta de experiência, e conversar com essa figura para falar de política, o poder de convencimento dele é muito grande. Se ele tivesse ido para a Câmara para convencer os vereadores para não fazer aquilo naquele momento, esperar para ver o que os outros municípios iriam fazer, para ver o resultado disso, de repente não teria acontecido. Não teria acontecido. E hoje o que a gente vê? Wanderson, eu vejo as pessoas mais humildes, que é aquela que a gente quer representar, aquela que a gente é de onde eu saí. As pessoas sofrendo, preocupadas, sabe? Porque a conta aumentou muito. A gente já não tem um problema de geração de emprego gigante. Nós já estamos ficando para trás aqui na região. O município de Natividade hoje é um município, um dos mais pobres da região. Além de estarmos numa região pobre, nós estamos numa situação difícil. Então, são responsabilidades, mano, são coisas que eu preciso pontuar. Taninho, o que pode ser feito? Olha, eu não sei o que pode ser feito, porque eu não conheço os termos. Eu não li os termos, né, desse trabalho. Agora, eu vou botar um jurídico em cima para ver o que tem como é que foram esses termos e o que é possível fazer. De repente, não se consiga fazer nada. Mas, Wanderson, a gente precisa se posicionar. Porque eu estou vendo, e me doeu ver uma pessoa que tem alguém acamado em casa que vive de bolsa auxílio e precisa de R$400. Então, uma pessoa para fazer isso não conhece a realidade do nosso município, Wanderson. E foi detalhe, foi uma decisão isolada. Critiquei na época e parece que, eu não sei, 2 ou 3 vereadores que não votaram ou votaram contra, eu não sei. Mas eu sei que foi um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo e sancionado pela Câmara com articulação e convencido, os vereadores foram convencidos disso, pelo cara que era ex-prefeito aí, que saiu agora, que está querendo... Eu acho que deveria ter até o seguinte, esse camarada ele tinha que estar registrando a reeleição, porque saiu do governo um dia desse, mandando e desmandando, e de forma grosseira, mal educado, não gosta de pobre, não gosta, me desculpa a franqueza, e a atividade sabe disso, um camarada que não tem educação para lidar com as pessoas, me desculpa se eu estou sendo, mas eu estou sendo apenas verdadeiro, então não adianta vir falar que tudo que aconteceu na atividade passou nas mãos, porque não passou não. Passou na mão, tem muita gente que trabalha e pessoas que vivem do serviço público. Eu vivi de serviço público, eu recebi salário do poder público 5 anos e meio porque eu fui eleito. Agora tem gente que está a vida toda. E tem gente que nem carteira assinou.
que de repente, a única oportunidade de emprego que quem deu foi o Taninho. Perfeito. Candidato Taninho, a gente falando sobre a questão da Câmara de Vereadores. O senhor governou seus mandatos como oposição, meio que na sua cola. Nós pegamos, por exemplo, o atual governo, né, só para efeito de comparação, governou tranquilo. Né? O atual governo não teve grandes problemas com a Câmara de Vereadores, muito pelo contrário, até onde a gente sabe. E, contudo, parece que a coisa degringolou um pouco. A oposição ajuda ou atrapalha o governante? Ô, Wanderson, eu fui eleito em 2008 e eu fiz 3 vereadores, eram 9. E os outros 6 políticos experientes, né, de mandatos e mais mandatos. E o quanto a Câmara me ajudou, Wanderson. Quanto essas pessoas me ajudaram. Uhum. Acho que eles perceberam ali que eu tinha 38 anos, um garoto novo, querendo acertar, querendo fazer o melhor, e eles se prontificaram a ajudar. Na próxima eleição, na minha reeleição, dos 9, eu fiz 6 ou 7. E na verdade, eu tive muito mais sucesso, muito mais tranquilidade para trabalhar. Quando você não tinha com maioria. Tinha de oposição, por ele da oposição na época. Então, essa questão é o seguinte, acabou a eleição, eu penso o seguinte, acabou a eleição, a Câmara, vamos dar as mãos, vamos ver quem foi eleito, vamos dar as mãos todo mundo. Você não teria problema nenhum de conversar com um eventual desafeto do dia de hoje? Wanderson, quem determina os representantes é o povo. Então, Você sentaria para conversar? Aliás, é obrigação, Wanderson. Nós precisamos conversar, são 11 vereadores, olha só, 11 vereadores, um prefeito e um vice. Nós fomos eleitos. Vamos ver o que nós podemos fazer de melhor dentro do ambiente de clareza, porque nós temos que apresentar resultado. O vereador foi eleito, Wanderson. Eu, na época, o vereador não pode. Uma questão dessa como a SEDAI que você tem aqui, ou outras questões polêmicas que correm no município, o vereador ser abordado na rua e não saber, não, eu não sei. O executivo precisa caminhar lado a lado com o vereador, porque o vereador é quem é encontrado mais facilmente, que são 11, o prefeito é um só. Então, os vereadores precisam ter informação do que está acontecendo e ter participação na decisão junto com o prefeito. Não se governa sozinho. O orçamento que o prefeito executa ele é votado pelo vereador. Será que o vereador sabe disso? Vamos definir prioridades juntos. Vamos governar juntos. Aí é a grandeza, Wanderson. Agora não adianta. Ninguém faz sozinho, ninguém, toca sozinho. E o povo elegeu 11, 12, 10. Vamos dar as mãos. Aquele que não quiser caminhar junto num ambiente de construção por interesses pessoais ou questões que não... Aí, meu amigo, segue o barco e o município não vai parar. Taninho, começamos aí praticamente a campanha há pouco tempo. O seu norte de campanha daqui para frente? Continuar ouvindo o povo de Natividade. Nós temos um programa de governo que a gente está aprimorando constantemente. Informações que a gente vai levantando. Eu vou abastecendo essa sequência de ações. Mas a gente sabe que nós vamos ter, ganhando a eleição, nós vamos ter muito trabalho para a gente colocar na atividade de novo no palco, atraindo a visão das lideranças do Estado para o nosso município, fazendo a atividade aparecer, brilhar, sabe, Wanderson? Esse é o nosso desafio. Tá certo. Taninho, muito obrigado pela sua presença. Eu posso fazer só um encerramentozinho? Por então, favor, Wanderson? um minutinho. Um minutinho? Eu quero só dizer para o nosso militante o seguinte, uma tomada, às vezes eu aqui nesse momento a gente altera, porque é o meu perfil, mas eu tenho dito e fiz isso lá na inauguração do nosso comitê, o seguinte, meus amigos, meus irmãos, aquelas pessoas que caminham com a gente, que é uma multidão que está nos acompanhando, eu quero pedir a vocês o seguinte, quero repetir, eu já disse isso para vocês, onde vocês encontrarem mentira, fake news, ou coisas do gênero, por favor, responda com aperto de mão. Onde você encontrar, onde o nosso pessoal, isso que eu estou tentando fazer nas nossas caminhadas, onde nós encontrarmos tristeza, lágrimas, vamos deixar o sentimento de esperança fortalecido, que é isso que está nos movendo. Onde houver agressão, e é muito comum agora nas padarias, nas apostas, enfim, onde tiver agressão física, vamos responder com um abraço. E é dessa forma que nós estamos encantando e nos apresentando para governar na atividade. E onde houver ódio, eu faço questão de repetir, é fácil encontrar,
nesse momento de política, vamos levar um pouco de amor. E eu quero dizer para você, Natividade Dance, o seguinte: eu gosto de vencer. Eu vou vencer. Natividade precisa vencer. Agora eu aprendi na vida o seguinte: que para vencer, a gente não precisa derrotar ninguém. A gente não precisa pisotear ninguém. E é dessa forma que nós queremos governar o município de Natividade. Muito obrigado, Tavantes. Taninho, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, que vai ser na semana decisiva, né, da eleição, dia 30 do mês de setembro. Taninho vai estar conosco, se Deus quiser, aqui, e o Claudão no dia 19. Muito obrigado. 18, né? 18. Mais uma vez, boa sorte, que Deus o abençoe na sua caminhada, que nós tenhamos, na verdade, esse debate aberto, esse debate tranquilo, esse debate democrático. Muito obrigado. Amanhã nós vamos ouvir aqui, fechando essa primeira série, o candidato Murilo Júnior, do Partido Progressista, o PP. Muito obrigado pelo carinho e até amanhã, se Deus quiser.